Bendito seja Deus. Eu quero saudar os meus queridos e amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, que o Senhor Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, que tudo te vá bem, meu irmão, minha irmã, tudo te vá bem, que verdadeiramente teu coração esteja em Deus em todo o tempo, que verdadeiramente você possa cumprir os dois grandes mandamentos que o Senhor Jesus nos traz como um resumo de toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia, ela está em cima de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra do Senhor diz que nós devemos amar o Senhor acima de qualquer coisa, acima de nossas forças, acima de absolutamente tudo. Amarás o Senhor teu Deus acima de qualquer coisa. E o segundo mandamento, que nós devemos amar o próximo como nós nos amamos. Então nós devemos nos amar, é um mandamento de Deus, amar as nossas próprias vidas, nós devemos fazer isso, e amar o próximo, então, como nós nos amamos. Isso é muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã na presença de Deus. Meus irmãos, o assunto que nós vamos tratar aqui, ele é um assunto bastante forte e bastante impactante. Ele é um assunto que requer uma atenção muito especial das nossas vidas, da minha vida, da tua vida, da vida da igreja. Volto a dizer algo que eu sempre falo, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a uma placa, a uma denominação, mas eu estou me referindo nesta hora a todo o conjunto desse evangelho que nós vivemos nesse momento. Então nós precisamos entender algumas coisas à luz da palavra de Deus. E o que nós vamos ministrar aqui, meus irmãos, nós de fato precisamos olhar para esse tempo, as nossas vidas, e perguntar para nós. Precisamos nos perguntar, eu também preciso perguntar isso para a minha vida. Estamos prestando um culto agradável a Deus? Ou será que é um culto detestável a Deus? Se nós olharmos na palavra do Senhor, nós vamos verificar que o Senhor Deus, ao longo dos tempos, principalmente no culto levítico, o culto levítico ele é muito importante para as nossas vidas, porque naquele tempo havia o tabernáculo ali no meio do povo de Israel. Porém, hoje nós somos o tabernáculo. O Espírito Santo decidiu, o Senhor Deus decidiu que a partir de agora Ele estaria morando dentro de nós. Nós somos o templo de habitação do Espírito Santo, nós somos o tabernáculo de Deus. Por isso que nós precisamos pegar o culto levítico como uma referência para verificar se eu estou fazendo um culto agradável a Deus. É muito importante para as nossas vidas nós entendermos que o Senhor não aceita todo culto. O Senhor não aceita da forma como nós nos apresentamos muitas vezes. E como está o meu culto a Deus? Meus irmãos, por mais que nós participamos do culto público ali na igreja, precisamos entender que nós precisamos prestar o nosso culto individualmente a Deus. É o nosso culto a Deus. Eu e você temos uma responsabilidade na questão do culto a Deus. Eu e você. Então nós precisamos, de fato, meus irmãos, prestar ao Senhor um culto que agrade a Deus. E a pergunta que nós devemos nos fazer, eu estou prestando um culto que agrada a Deus? Você, meu irmão, quando vai à igreja, com qual propósito e motivo você vai à igreja? Para fazer o que na igreja? Acompanhar alguém? Cai por terra, meus amados irmãos, que você está prestando um culto a Deus. Você vai na igreja para olhar para alguém? Olha, eu fiquei sabendo que hoje vai ter um pregador de fora, que eu gosto muito até, e eu vou por causa dele. É um culto que não agrada a Deus. Mas se você for
Eu vou hoje na igreja para verificar o que Deus vai falar comigo através da pessoa tal. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos entender o que é culto. Culto não é simplesmente marcar presença na igreja, não é isso. De fato, nosso coração precisa estar entregue ao Senhor. E olha, eu vou à igreja para prestar a minha adoração ao meu Deus. Não para olhar pessoas, não para olhar para o pastor, não olhar para o que as pessoas estão vestindo, porque muitas vezes é isso que acontece. Vamos à igreja para verificar o que as pessoas estão vestindo. Não é desta forma. Eu quero começar aqui, meus amados irmãos, falando de um culto individual. Vejam só, isso está em Mateus 5. Mateus 5, versículo 23. É um culto individual. Olha o que a palavra do Senhor traz para nós. Mateus 5, 23 diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que é uma necessidade de nós termos o nosso coração em paz para oferecer o nosso culto a Deus. Não há culto, nós não temos como prestar um culto a Deus se você não estiver em paz com alguém. A palavra do Senhor diz, se você estiver apresentando uma oferta diante do Senhor, e a maior oferta, usando as palavras do pastor Reginaldo de São Leopoldo, a oferta primeira é a oferta do coração. Oferta primeira é nossa vida entregue na presença do Senhor. Então, se você chega na igreja e a palavra do Senhor diz, nós vamos ali com o propósito de ofertar ao Senhor. Não é dinheiro, não é bens materiais, é ofertar o coração. Mas a palavra do Senhor diz, se você chegar ali no altar e você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, a palavra do Senhor é muito profunda, meus irmãos, a ponto de dizer, olha, deixa ali a tua oferta, vai primeiro reconciliar, depois volte e faz a tua oferta. O Senhor Deus não aceita, segundo a palavra do Senhor aqui, Ele não aceita a tua oferta, Ele não aceita, por mais que você levante os braços, por mais que você cante ao Senhor, por mais que você dê dízimo, dê oferta naquele culto, eu digo para você, meu irmão, Ele não está aceitando. Por quê? Porque teu coração não está em paz. Nós precisamos analisar o nosso coração para verificar se nós estamos em paz. Eu estou em paz. Eu preciso sondar o meu coração. Será que realmente meu coração está em paz? Eu posso verdadeiramente ir para a casa do Senhor? O Senhor vai receber a minha oferta porque eu estou em paz com todos? A palavra nos orienta em Hebreus, seguir a paz com todos. Com todos. Pastor, eu estou brigado com o meu colega de trabalho. Meu irmão, primeiro faz as pazes com ele. É o que a palavra diz. Primeiro faz as pazes com ele. Liga para ele, faz alguma coisa. Primeiro faz as pazes com ele. E nós temos, com base nisso, meus irmãos, vejam só o que diz Mateus 6, versículo 14. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Primeiro você perdoa para receber o perdão. Só que muitas vezes, meus irmãos, nós achamos, olha, por mais que eu esteja brigado com alguém, olha, não tem problema, eu vou ali, vou receber o perdão de Deus. Não vai, meu irmão, não vai. Meus queridos, não recebe perdão se você não perdoar primeiro. Percebam que o Senhor Deus, Ele deixou isso para as nossas vidas. Primeiro, nós precisamos fazer a nossa parte para então receber a parte de Deus. É uma obrigação minha e tua. Vejam só, esses dois versículos, essas duas passagens que nós ministramos aqui, Mateus 5, 23 e também Mateus 6, 14, elas falam exatamente isso. A iniciativa da correção deve ser nossa. Então pede perdão. Meu irmão, não fique com vergonha se você errar. Nós erramos, nós falhamos. Mas o glorioso, meus irmãos, é que o Senhor, Ele
quer que você tome essa atitude. Não deixe passar um dia sem corrigir. Pode acontecer uma situação? Sim, pode. Agora, corrige. Em nome de Jesus, meu irmão, corrige, para que você possa apresentar um culto que agrade a Deus. Mas, meus irmãos, o assunto aqui é culto, o título aqui é culto detestável a Deus. O Senhor tocou muito forte no meu coração sobre esse tema. Culto detestável a Deus. Meus irmãos, o nosso culto de fato, agora eu vou falar de denominação. O nosso culto de fato, ele está sendo um culto que agrade a Deus? Ou é um culto para os homens? Meus irmãos, às vezes nós perguntamos para as pessoas, eu digo para os irmãos, eu já perguntei isso também, mas é uma pergunta que a gente faz errado. Nós às vezes perguntamos para as pessoas, até na intenção, na melhor das intenções, você gostou do culto? Nós perguntamos para um, para outro, visitante, você gostou do culto? Meus irmãos, não é o visitante que deve gostar do culto, não sou eu e você que deve gostar do culto. O culto não é para os homens, o culto não é para mim e para você, o culto é para Deus. Só tem um que pode chegar e responder essa pergunta. Se o culto foi agradável ou detestável ao nosso Deus. Eu preciso incluir a minha vida nisso. Quando eu entro na casa de Deus, é a casa do Senhor. E a Bíblia diz, guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Como é que eu estou entrando? Como é que o meu coração está entrando? Na casa de Deus, na casa do Senhor. O meu coração está entrando em paz? Ou o meu coração está cheio de ódio, de orgulho, de preocupações com o trabalho, com dinheiro, com tantas coisas que nos envolvem? Eu não vou prestar um culto a Deus? Então, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para as nossas vidas e verificar se nós não estamos fazendo um culto detestável a Deus. E a primeira passagem, meus irmãos, nós vamos tratar aqui de culto detestável. O tema é culto detestável. E nós vamos falar aqui de versículos, passagens fortes na palavra de Deus, que vai fazer com que nós venhamos refletir. Você que é líder, que está me acompanhando aqui, reflita, meu querido irmão, se realmente você, a tua congregação, se você está prestando um culto agradável ou detestável a Deus. Olha, se eu não colocar o fulano hoje na escala, ele vai ficar bravo. Eita! Quer dizer que o seu culto ele é governado por causa de seu irmãozinho vai gostar ou não? Ô meu irmão, acorda! O culto não é para ele. Não é ele que deve ficar bravo ou não. É para Deus. O culto é para o nosso Deus. Se eu não colocar aquela irmã para cantar hoje, eu vou ter um problema. Meu amado irmão, é melhor que você tenha um problema na igreja do que fazer algo que o Senhor não quer. Será que aquele irmão, ele está pronto realmente para subir no altar de Deus e cantar algo que agrade a Deus? Ou aquele irmãozinho, ele está com o coração realmente voltado para Deus para poder ler a palavra do Senhor? Meus irmãos, as coisas de Deus não são brincadeira. As coisas de Deus não são para agradar homens. As coisas de Deus são muito sérias. Falta temor em nosso meio, falta temor com as coisas do Senhor. Há muita zombaria no meio do povo de Deus, há muita brincadeira no meio do povo de Deus, brincando com coisa muito séria. Há muita brincadeira. Há muita brincadeira. Meus irmãos, brinco muito com o Evangelho. Porém, algo eu preciso dizer para você, meu irmão.
a conta chega. Em um determinado momento, a conta, ela vai chegar. Que o Senhor nos encontre em arrependimento, eu e você. Que o Senhor nos encontre em arrependimento. Todos nós vamos comparecer diante do trono branco de Deus para um acerto de contas. E como nós vamos comparecer? Precisamos olhar para a nossa vida, amém? Em nome de Jesus. Queridos, Amós. Vamos para o livro de Amós. Quero mostrar algo para os amados irmãos aqui dentro deste livro. Amós. Amós 5, versículo 21. 5, 21. Nós vamos ler até o 25. Irmãos, os versículos que nós vamos trazer aqui não são versículos que colocam o homem ou colocam alguém com elogios, mas são reprovações de Deus. São reprovações. Deus reprovando o culto. Deus reprovando o culto. Por isso nós precisamos olhar para nós. Que culto eu estou prestando ao meu Deus? Amós 5:21 diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Perceberam aqui, meus irmãos, o nível que o Senhor quer tratar conosco aqui hoje? O Senhor dizendo: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu odeio, eu desprezo, não suporto as suas assembleias solenes. Que o Senhor, meu irmão, não te encontre desta forma. Que o Senhor não me encontre desta forma. Mas que o Senhor me encontre no arrependimento. O Senhor dizendo: eu odeio, eu desprezo. 22. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isto não me agradará. Vejam só, meus irmãos, isso aqui faz parte do culto levítico. Haviam orientações daquilo que o povo deveria trazer para a oferta ao Senhor. E o Senhor dizendo: mesmo que vocês me tragam as ofertas, os holocaustos, eu não me agrado. Eu não me agrado. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Mesmo que me tragam a melhor oferta, o Senhor dizendo: eu não me agrado. Irmãos, percebam o coração de Deus aqui. O Senhor dizendo, meus irmãos: eu odeio, eu desprezo essa reunião de vocês, essa festa solene de vocês. Meus irmãos, será que o Senhor tem prazer nos cultos que nós oferecemos a Ele? Nenhum de nós tem condições de bater no peito e chegar e dizer: o meu culto é agradável a Deus. Nós precisamos pegar isso aqui que nós estamos lendo e cair de joelhos diante do Senhor em arrependimento e pedir pela misericórdia do Senhor, para que nós possamos oferecer a Ele o melhor. E o melhor que Ele quer, meu irmão, está no teu coração. Só que muitas vezes, meus irmãos, o nosso coração está tão cheio que nós vamos a um culto simplesmente por mera presença. O nosso coração não está ali. Nosso coração está no negócio, está numa viagem. Tantas coisas, nosso coração não está ali para agradar ao Senhor. Mas, meus irmãos, é tempo de nós olharmos para a nossa vida, de nós refletirmos nisso que nós estamos trazendo aqui. O que eu posso fazer de diferente? Quantas, meus irmãos, prestem atenção. Quantas e quantas, eu vou dizer para vocês, milhões, quem sabe bilhões de pessoas, depois do arrebatamento da igreja, vão refletir nisso aqui. E vão chegar e pensar: por que eu não fiz diferente enquanto havia tempo e oportunidade? Por que eu não mudei a minha vida? Por que eu não mudei meus olhos? Por que eu não mudei meus ouvidos? Por que eu não mudei meu pensamento? Por que eu não me arrependi? Por que eu não busquei o Senhor?
A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, meu irmão, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas eu preciso te dizer, preciso alertar, a porta da graça vai se fechar. Eu não sei se hoje ou amanhã, Deus o sabe. Ninguém sabe o dia nem a hora, como está em Mateus 24, mas o fato é que a porta da graça vai se fechar. E o desespero depois. E o desespero depois. Para saber, ou em saber que você ficou para trás, por causa do teu orgulho, da tua vaidade, por causa da tua arrogância, por causa da tua prepotência, porque não pediu perdão para aquela pessoa. Não vai entrar, meu irmão. Não tem pacto com Deus. Com jeitinho não se entra no céu. É com arrependimento, com entrega, com o coração voltado para Deus. É desta forma que nós entramos. Continuando aqui, meus irmãos. Olha que a palavra do Senhor ainda diz. Versículo 23. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. O Senhor está falando aqui do louvor. O Senhor está dizendo, eu não quero esse louvor de vocês. Por falar em louvor, meus irmãos. Por falar em louvor. Se tem algum ministro de louvor aqui, eu quero te perguntar. O louvor que você canta a Deus, a letra desse louvor, ele honra a quem? Ele exalta quem? A Deus ou ao homem? Nós precisamos refletir no nível de louvores que nós estamos cantando hoje. Ah, meus irmãos, como eu tenho saudade dos louvores da harpa. Como eu tenho saudade dos louvores bíblicos. Eram louvores que era a Bíblia cantada. Hoje os louvores, meus amados irmãos, exaltam o homem. Porque você vai ser feliz, porque você pode, porque você... Não é. Isso não é louvor a Deus. Me perdoem aqui pela sinceridade, meus queridos. Isso não é louvor a Deus. O louvor. Vejam só, meus amados irmãos, quando Isaías tem a visão maravilhosa, em Isaías 6, ele encontrou, meus amados irmãos, os serafins cantando santo, santo, santo. Vamos abrir, queridos. Vamos abrir Isaías 6. Olha só, meus amados irmãos, da forma como ele encontrou a adoração. Vejam só, os serafins, do versículo 3, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. A terra toda está cheia da sua glória. Eles exaltavam o Senhor. E nós hoje, meus amados irmãos, estamos exaltando o Senhor. Hoje eu e você, através do louvor, o louvor exalta ao Senhor ou ao homem? Ou eleva ao homem aquilo que não... É louvor que não fala de arrependimento. É louvor que diz que você pode, porque você é importante. Você é importante para Deus. Meus amados irmãos, antes de nós sermos importantes para Deus, Deus precisa ser importante na nossa vida, amém? Nós precisamos refletir nisso, precisamos entender isso. Mas, meus amados irmãos, vamos continuar aqui o nosso assunto. Versículo 24. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Corra a justiça. Corra a retidão, melhor dizendo, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Isso precisa estar dentro de mim e de você. A retidão é fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus. E a justiça, nós precisamos ter em nós a justiça, não porque nós temos justiça em nós mesmos, mas exercer a nossa vida com justiça com base na palavra de Deus.
Versículo 25. Uma pergunta aqui do Senhor. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto? Podemos mudar essa pergunta? Foi a mim que você ofereceu um culto hoje? Você foi à igreja para oferecer um culto a mim? No teu devocional em casa, o teu culto que você fez na tua casa, no teu devocional, ele exaltou a Deus? Você ofereceu um culto a Ele? Foi a mim? O Senhor perguntando, foi a mim que vocês fizeram? É para nós refletirmos, meus irmãos, é para nós analisarmos e refletirmos, porque hoje os cultos estão sendo detestáveis a Deus. Os cultos estão sendo detestáveis a Deus. Isso é preocupante. Há poucos dias, meus amados irmãos, eu ouvi um pastor dizendo, e aquilo foi impactante, aquilo entrou no meu coração, rasgou o meu coração, e ele diz assim, nós não temos igreja pronta para subir. Isso inclui nós todos aqui. Nós não temos igreja para subir. Nós não temos igreja com características de céu. Nós não temos igreja pronta para entrar no céu. Que miséria, meus irmãos. Que miséria tudo isso. E o que impede, meus irmãos, de nós nos entregarmos por completo ao Senhor? Senhor, e render. Senhor, eu estou aqui. Me toma. Senhor, me toma para Ti. Que nós possamos entregar o nosso coração a Deus, meus irmãos. Meu querido irmão, você foi comprado por alto preço, preço de sangue. Eu e você fomos comprados por alto preço, preço de sangue, sangue da cruz, Filho de Deus. Mas nós nos comportamos. Irmãos, ontem, no culto em Acorá, o irmão Rafael trouxe algo muito profundo. A palavra do Senhor que ele leu fala do momento em que Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Por curiosidade, meus irmãos, eu vou verificar agora aqui quanto vale um quilo de prata. Não tenho ideia, meus irmãos, eu não tenho ideia. Quanto será que se gasta, meus irmãos? Quanto será que se gasta em termos de grama para fazer uma moeda de prata? Talvez muito pouco, eu creio. Mas o grama da prata, 1 grama da prata, é mais ou menos R$ 4,90. O que são 30 moedas de prata em termos financeiros? Nada. Nada. Judas vendeu Jesus por nada. Ou seja, para Judas naquele momento o nada era mais importante que Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, nós vendemos Jesus por nada. Nós vendemos Jesus por nada, por 30 moedas de prata. Nós vendemos Jesus. Quando você, meu amado irmão, não ora, não lê o Senhor, não busca a palavra, você está vendendo por 30 moedas de prata. Quando você não valoriza o sacrifício da cruz, você está vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Quando você não testemunha na rua de Jesus, você está vendendo por 30 moedas de prata. Quando você tem vergonha do Evangelho, quando você não fala do Senhor no teu local de trabalho, quando o Senhor te dá a oportunidade, você está vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Então, meus irmãos, nós precisamos analisar a nossa vida. Porque hoje o culto está sendo detestável a Deus.
É culto detestável. Eu me lembro de uma experiência de uma irmã que o Senhor levou, como que num arrebatamento, o Senhor levou ela pelo alto. E o Senhor disse: minha serva, nós vamos olhar as igrejas da terra, as denominações. Para um, o Senhor apontou para ela e disse: essa eu não mandei abrir. Numa outra, o Senhor disse: aqui nunca me deixaram entrar. Vocês imaginem, meus irmãos, o coração de Deus olhando para uma situação dessas. Isso vai de encontro à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse, a palavra do Senhor diz que Jesus está para o lado de fora da porta. A igreja dessa hora está deixando Jesus do lado de fora. Não tem lugar para Jesus na igreja. É um encontro, é um clube. Tem pastor, tem Bíblia, tem banco, tem um grupo de louvor, tem estudo bíblico. Só o convidado não estão deixando participar. Aleluia. Meus irmãos, não sei se os irmãos estão conseguindo ouvir, mas aqui esse louvor que está tocando agora, meus irmãos, ele é lindo. É um louvor que fala da nossa entrega a Deus. A resposta em Cristo eu achei, estão cantando aqui. Hoje eu vivo bem. E a sua paz eu encontrei. Fardo tão pesado. No caminho eu deixei. Ele o tomou em sua cruz. E disse-me, filho, eu te aliviarei. Aleluia. Ah, Senhor, vem meu coração, ora, Senhor, vem meu coração. Oh, louvado seja teu nome, Pai. Mora no nosso coração, Pai. Pai, na tua presença eu coloco a igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, na tua presença eu coloco o teu povo, Senhor. Pai, nos ensina a prestarmos um culto agradável a Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos. Eu me arrependo, Senhor, pelos cultos que são oferecidos a Ti. Pai, cultos detestáveis ao Senhor. Cultos, Pai, que estão exaltando o homem. Cultos com orgulho, com vaidade. Irmãos, Pai, que sobem ao altar de Deus com rancor no coração, com raiva no coração. Tem misericórdia. Ó Pai, tem misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia dos cultos que nós prestamos a Ti. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia. Que nós possamos nos arrepender, Pai, nos colocar na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, cria, Senhor, Pai, em nome de Jesus, uma geração que se levante nesta hora, que verdadeiramente, Senhor Deus, adore o Teu nome, que verdadeiramente glorifique o Teu nome. Senhor Deus, uma geração que está interessada no céu, em morar no céu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, levanta homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que sejam boca de Deus. Em nome de Jesus, levanta, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado é Teu nome, Senhor. Fica, Senhor, clame ao Senhor, fica, Senhor, em meu coração. Aleluia. Mora, Senhor, mora, Senhor, mora, Senhor, em meu coração. Aleluia. Louvado seja Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa morar na tua vida, no teu coração, meu irmão. Não deixe passar de você. Não deixe passar. Em breve o Senhor está recolhendo o seu povo, a sua igreja.
mas não o deixe passar, amém? Em nome de Jesus, não o deixe passar. Vamos avançar aqui, meus irmãos. Estamos falando sobre culto detestável, Deus. Culto detestável. Vamos para Malaquias. Depois nós vamos para Isaías, mas primeiramente Malaquias. Malaquias 1, versículo 6 ao 10 diz assim: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Olha o que Deus está dizendo aqui. Se eu sou pai, Senhor, cadê minha honra? Muitas vezes nós honramos homens, mas não honramos a Deus. Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Está falando aqui, se dirigindo aqui, irmãos, para líderes. Líderes que estão desprezando o nome de Deus. Haverá uma prestação de contas. E a palavra do Senhor diz que o juízo, ele começa pela casa de Deus. É a palavra do Senhor dizendo, o juízo começa pela casa de Deus. E a palavra do Senhor pergunta aqui. Afirma aqui, vocês que desprezam o meu nome, os sacerdotes. Mas vocês perguntam, de que maneira nós temos desprezado o teu nome? E olha a resposta de Deus agora. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Quantas pessoas vão ao culto e dizem assim, eu não gostei do culto, eu não gostei da palavra, aquele irmão leu aquela palavra na referência, eu não gostei da palavra. Estão desprezando a palavra de Deus. Meu irmão, não despreze a palavra do Senhor, independente qual for, não importa a referência da palavra, a palavra é palavra. Se é uma palavra que mexeu com você, glorifica a Deus, porque é Deus cuidando de você. Mas eu e você não temos condições de chegar e dizer qualquer coisa em relação à palavra, a não ser que seja uma palavra dirigida que fere a própria palavra. Aí sim, você não deve aceitar. Mas se é uma palavra pura, genuína, você deve desprezar. Aliás, você não deve desprezar. Se é uma palavra pura, genuína, você não deve desprezar, você deve aceitar, porque ela fala com você. Amém? Em nome de Jesus. Mas vamos continuar aqui, meus irmãos. Aqui é muito forte a palavra que o Senhor vai trazer. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum? Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes, como é para Deus, como é para a igreja, não tem problema. E a palavra do Senhor diz, tentem trazer esses animais, aqui falando do culto levítico, falando aqui do sacrifício de ovelhas, de pombas, de animais, tentem levar isso para o governador. Será que ele vai se agradar? Meus irmãos, uma pergunta aqui muito importante para você analisar. Quando você vai a um culto, e vamos supor que o culto, só uma hipótese, amém? Que o culto fosse uma homenagem para você, meu irmão. Todo culto fosse uma homenagem para você. Você se agrada desse culto? Imagina Deus. Imagina Deus. As pessoas traziam animais cegos e a orientação da palavra do Senhor foi: sempre tragam o melhor do rebanho para oferecer, porque ali começava o culto.
O culto começava no momento em que as pessoas faziam uma escolha do seu rebanho para oferecer a Deus. E a partir do momento em que animais cegos eram oferecidos, que culto era este? Quando você coloca a sua roupa para ir para o culto, ali começa o teu culto. Quando você escolhe um louvor que você vai cantar ao Senhor, você busca o Senhor para verificar aquilo que agrada a Ele. Quando você, que é o mensageiro da palavra, seja numa oportunidade, seja a palavra principal, não importa, você busca o Senhor para verificar que palavra Ele se agrada. Qual é a direção dele para o culto? Meus irmãos, precisamos dar ao Senhor o que é melhor, oferecer a Deus o que é melhor, o melhor de nós, as primícias ao Senhor, o melhor ao Senhor, começar o dia, as primícias do dia na presença dEle. Precisamos dar ao Senhor o que é melhor. E a pergunta aqui, que o Senhor manda fazer: tentem oferecê-los de presente ao governador, será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? A forma que eu ofereço o meu culto a Deus, será que Deus tem a obrigação de aceitar esse culto? Será que Ele vai me atender com esse culto que eu ofereço a Ele? É para nós pensarmos. Agora sim, meus irmãos, Isaías. O assunto aqui, meus irmãos, é culto detestável a Deus. Culto detestável. E não se engane, meu irmão. Você não pode chegar de qualquer jeito na presença do Senhor. O único que pode chegar de qualquer maneira na presença do Senhor, na presença do Pai, é o filho pródigo, que está lá no meio da lama, no meio do chiqueiro, no meio da podridão, e ele não tem força para trocar até mesmo a sua veste. Ele chega assim de qualquer maneira na presença do Pai. Porém, ele não permanece assim. Meus irmãos, nós precisamos chegar à casa do Pai diferente. Podemos até por algum motivo chegar como um chiqueiro, o cheiro da podridão em nós. Mas o Pai diz: troquem a roupa. Troque a tua roupa, meu irmão, para servir o Senhor. Não permanece na casa do Pai com o cheiro do chiqueiro. Não permanece na casa do Pai com a atitude do chiqueiro. O Pai manda trocar a roupa imediatamente, colocar uma aliança no dedo, trocar os calçados. O Pai manda fazer. Há um padrão na casa do Pai. Na casa do Pai tem padrões para nós oferecermos um culto que agrade ao Pai. Não é de qualquer maneira. Isaías 1, versículo 11. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. O Senhor dando um basta aqui. O Senhor dizendo: chega! Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Não tenho prazer. Isso aqui, meus irmãos, era uma orientação do culto a Deus, do culto levítico. O Senhor dizendo como o culto deveria acontecer. E chega o momento que o Senhor diz: chega! Estavam fazendo as coisas de qualquer maneira para Deus. Meu irmão, é melhor você não fazer do que fazer de qualquer maneira para Deus. E outra coisa, meu irmão, eu vou usar uma frase do bispo Maurício. Se for para mim que vocês estão fazendo, está ruim. Imagina para Deus.
E não faça nada para o seu pastor. Faça para Deus. Com qualidade, com o melhor. Quero dar uma orientação aqui, meus irmãos. Vou trazer uma orientação aqui. Eu sei que eu não sou pastor da sua igreja, mas permito-me trazer algo. Talvez já tenha irmãos fazendo aqui, mas se não estiver, façam. Primeiro, sempre suba no altar do Senhor com temor e tremor. Temor e tremor. Segundo, você não ministra para homens, você ministra para Deus. É o Espírito Santo através de você que vai fazer com que a palavra entre no coração das pessoas ou através do louvor vai falar. Não é você, é o Espírito Santo. E prepare-se para ser usado como um vaso. Prepare-se. Na semana, ore ao Senhor, busque o Senhor de madrugada, jejue, ore, buscando o Senhor intensamente, para que vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus, amém? Amém? Vamos lá, queridos. Isaías 1,12. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Meus irmãos, percebam a intensidade da palavra do Senhor aqui. Quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? 13. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Meus irmãos, que coisa terrível é este culto. A ponto do Senhor dizer através do profeta Isaías, que é um culto detestável ao Senhor. O Senhor dizendo aqui, meus irmãos, o Senhor dizendo aqui, eu odeio, versículo 14, suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Eu as odeio. O Senhor dizendo, eu odeio essa festa, eu odeio esse culto, eu odeio essa reunião solene, eu odeio. Eu odeio. Nós precisamos entender, meus irmãos, que culto nós estamos oferecendo ao nosso Deus. Que culto eu estou oferecendo a Deus? É um culto agradável ou é detestável? A igreja de Laodiceia estava oferecendo um culto detestável a Deus. A ponto que deixaram Jesus para o lado de fora. E isso se repete em nossos dias. Isso está se repetindo hoje. Amém? E aqui, meus irmãos, eu quero trazer ofertas que foram rejeitadas a Deus na vida das pessoas. Eu vou falar aqui primeiramente sobre Caim e Abel. Gênesis 4. Gênesis 4. Versículo 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas rejeitou ou não aceitou a oferta, Caim e sua oferta. Não aceitou a oferta e nem Caim. O Senhor rejeitou a oferta de Caim e o portador da oferta, que era Caim. Muito importante isso. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão, Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou.
Irmãos, eu poderia fazer outras narrativas aqui, mas nós vamos ficando por aqui. Caim matou Abel por causa de culto. Caim matou Abel por causa de culto. Caim e Abel, irmãos, cada um levou uma oferta ao Senhor. Mas a oferta de Caim foi rejeitada. E é interessante, meus irmãos, que foi rejeitada a oferta e também Caim foi rejeitado. Caim foi rejeitado e a sua oferta. E o Senhor mostra na palavra que Caim, ele fica irado de tal ponto. E aqui tem uma consideração muito importante para as nossas vidas. O Senhor, ele diz para Caim: por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Meu querido irmão, por que muitas vezes você fica irado? Se você fizer o bem, não será aceito? E o Senhor diz para Caim: mas se não, saiba que o pecado o ameaça à porta. Irmãos, o pecado, ele está à porta do meu coração e do teu coração. O pecado está à porta. E o Senhor diz: ele, o pecado, deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A orientação da palavra diz que você deve dominar o pecado. Então é perfeitamente possível nós dominarmos o pecado da nossa vida. Porque o Senhor diz na sua palavra: ele deseja conquistá-lo, o pecado, mas você deve dominá-lo. Você deve dominá-lo. Ou seja, meus amados irmãos, Caim, ele traz uma oferta detestável a Deus. E Caim queria que Deus aceitasse. E cheio de ira do irmão, a palavra do Senhor diz no versículo 8: disse, porém, Caim a seu irmão: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Caim matou o irmão por causa de culto. Caim matou o irmão por causa de culto. Vejam só, meus amados irmãos, como isso é terrível. Caim matou Abel por causa do culto. Porque o culto dele não foi aceito. A oferta dele não foi aceita. A ponto do Senhor dizer: mas não aceitou Caim e sua oferta. O Senhor rejeita a oferta, mas também rejeitou Caim. Meus irmãos, que oferta eu estou oferecendo a Deus? Lembre, meus amados irmãos, encerrando aqui a transmissão, que isso aqui vai de encontro ao primeiro versículo que nós lemos. Quando você for oferecer, levar ao Senhor uma oferta, e no altar de Deus lembrar que você tem alguma coisa contra seu irmão, vai primeiro reconciliar-se, depois volte e faze a tua oferta. Que oferta você está oferecendo a Deus? A oferta é agradável ao Senhor? Ou será que é uma oferta detestável a Deus? Irmãos, encerrando, esse assunto é muito forte. Mas nós precisamos entender que oferta nós estamos dando a Deus. Os nossos cultos são cultos que agradam a Deus. Quando você sai de casa para a igreja, você vai com a intenção de oferecer ao Senhor verdadeiramente o melhor? Ou você vai de qualquer maneira? O teu coração está em paz com todos para oferecer um culto a Deus? Ou você já vai à igreja com ódio de alguém? Só que deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. Se você tem ódio no teu coração, se você não gosta de alguém, a palavra do Senhor diz que você é um assassino. Eu quero mostrar para você aqui na palavra o que a palavra do Senhor diz. Olha só, meus irmãos. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam mentira. Lugar de assassino, se você não ama o seu irmão, porque não tem meio termo, meus irmãos, ou nós amamos ou não amamos, e quando não amamos, nós nos tornamos um assassino. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse 22, que o assassino, ele fica de fora do céu.
Precisamos corrigir a nossa vida. Precisamos levar ao Senhor uma oferta agradável. Agradável é a oferta do coração a Deus. Nós vamos continuar aqui, meus amados irmãos. Nós vamos continuar esse assunto em outro momento, falando a respeito daqueles que levaram ofertas e foram rejeitados. Que você possa, meu amado irmão, refletir no que o Espírito nos levou a trazer aqui, para que você possa oferecer a Deus algo agradável. De fato, meus irmãos, hoje os cultos estão sendo detestáveis a Deus. Precisamos oferecer a Deus o que é melhor. Quando você for à igreja, ou na sua casa, não dê o que sobra para Deus, não dê o resto para Deus. Honre a Deus, a começar pela minha vida. Meus irmãos, eu estou pregando para mim também aqui, porque eu preciso de Deus. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor. Eu quero a sua palavra em mim. Eu quero morar no céu, eu quero morar com Ele. Então tudo aquilo que eu preciso mudar, verdadeiramente será para corrigir minha vida e me colocar dentro do céu. Que o Senhor Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E lembre-se, ofereça ao Senhor o que é melhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.